E aí, pessoal, hoje a gente vai ver a luta mais insana dos animes deste ano, tá? Será que esse velho vai conseguir tancar o Kaiju número 9, que nem o protagonista tá conseguindo tancar? Então já vamos pro episódio. A Shinomiya já diz, você sempre se atrasa, sabia? Daquele jeitinho meio tsundere, sabe? A Shinomiya já diz, ó, você tá fazendo eu lutar contra essas outras formiguinhas de bosta, então você vai ter que pelo menos derrotar esse cara. Assim o protagonista já saca em cheio o coração da formigona, dando um flip pra trás e voando pra cima, o Kafka Ribino tenta arregaçar o próprio Kaiju número 8 e dá um socaço que explode ele na hora. O Kaiju já fica, meu, não sabia que você tava tão poderoso assim. Assim todo mundo comemora, como se o Kaiju número 8 realmente tivesse derrotado o Kaiju número 9, afirmando que os Yoju, que foram as outras formigas que acabaram de reviver, também não estão mais nos setores deles. Ou seja, as formigas também foram de Chapecoense. O pai dela fala, pronto, mas a Shinomiya logo interrompe e fala, não, ainda tem aqui outras formigas, eu vou começar a atacar. E o amigo do pai dela fala, sua filha ficou realmente mais forte, né? Ele simplesmente ignora o fato da filha e fala, aconteceu mesmo com Narumi, dizendo e afirmando que a nova geração está sempre surpreendendo ele. A análise que fizeram desse esquadrão é inacreditável, porque tinha 2 kaijus numerados e literalmente não teve quase nenhum estrago. E falam, essa é a unidade com que o diretor Shinomiya sonhou, a unidade invencível? Desta maneira a operação foi concluída. É até bonito de se ver que o Kafka e a Shinomiya voltaram à união que eles tinham antes. O pai da Shinomiya fica feliz e fala assim, Narumi, Kafka e também Kikoro fizeram um excelente trabalho. É da hora porque o pai dela era muito fechadão e ela simplesmente fica muito feliz e olha pro Kafka e ele dá um sorrisão pra ela. Ela começa até a chorar, mano. Parece que ela sempre teve um pai ausente mesmo. Nem toda a população brasileira. O pai dela diz que a segurança dos cidadãos é prioridade máxima, então mantenham a área sob controle. Só que o Narumi, ele é muito inteligente. Ele começa a pensar nas palavras que o Kaiju número 9 tinha dito. Pegar o poder do Kaiju número 8. Ou seja, será se ele tava só com o objetivo de matar o Kaiju número 8? Que ele queria, na verdade. Só que um alerta começa a aparecer. É um alerta de Kaiju. E o Kaiju fala pro Kaiju número 8, cheguei a tempo. Infelizmente, Kaiju número 8, eu não consegui matar você, mas eu vou alcançar o meu outro objetivo. Vou tomar o seu poder imenso de Kaiju. Kafka Ribino chega correndo e fala, mano, o que tá vendo aqui? Só que logo ele se liga que esse não era o corpo principal do Kaiju número 9. E liga para o Narumi avisando sobre isso. Porque na realidade, o verdadeiro Kaiju número 9 está atrás, sabe de quem? Exatamente, do Kaiju número 2, quem tem o poder dele, que é o pai da Shinomiya. Ou seja, todo mundo ali não passou de uma distração, porque o que ele quer de verdade é o diretor. Shinomiya também fica louco e fala, papai! Só que aqui o diretor foi muito top, ele só falou, evacuem todos. Só que não teve jeito, só com o dedinho do Kaiju número 9 explodiu o lugar onde eles estavam. Só que o diretor Shinomiya foi tão incrível que ele defendeu com a mala que está guardada as armas do Kaiju número 2. E fala, Itami, Nogizaka, assumem um comando e tirem todos daqui. Carinha, não, quieto, eu vou lutar também. O dono da Ravan só fala, não, vamos embora, a gente só vai atrapalhar. Eu não queria admitir, mas esse é o nível do nosso inimigo. E a forma que o próprio diretor Shinomiya tira da maleta foi tipo virando o Homem de Ferro. O Kaiju número 9 só diz, não acredito que o Beta e Gama foram derrotados tão rápido. É porque eles deveriam ser tão fortes quanto eu antes de descascar minha pele. O diretor lembra de ter formado uma aliança incrível entre o Kaiju número 8 junto com o Narumi. Assim os dois trocam o primeiro socaço. E o diretor percebe que esse Kaiju tá muito mais evoluído do que o normal. O dono da Ravan fala que o relatório da terceira divisão diz que seu nível de força é 8,5. Ou seja, o diretor consegue lidar com ele, mas olha esse socaço. Assim você não ajuda, né, diretor? O Kaiju número 9 só olha essa situação e fala, ué, eu fiquei forte demais? O dono da Ravan fala, meu parceiro, isso tá mais do que a gente esperava. O diretor só levanta depois desse soco e fala, mesmo assim, eu vou exterminá-lo aqui e agora. Lembrando de sua família, né? Até porque é a única motivação que ele tem pra matar os kaijus. Essa cena é de se arrepiar, por quê? Porque o cara tá pronto pro embate, meu parceiro. E o Narumi tá, se prepara, diretor, eu tô chegando.
insano. O cientista fala que a área foi evacuada e pro diretor sair de lá. Só que o diretor afirma que não dá, porque esse Kaiju tem a localização dele. E por esse motivo ele não consegue escapar. Então você pode escapar agora. É muito louco, porque esse moleque via esse diretor quando ele era criança. É tipo o All Might da vida dele. Ele tá nem aí e diz: o meu trabalho é ajudar você a vencer. Deixe-me ficar ao seu lado até o final. Com seu único notebook em mãos, ele aumenta a frequência do Kaiju número 2, que é o diretor. Que fala: diretor, isso vai reduzir os seus anos de vida. Mas os poderes que eles dão em troca é basicamente um Kaiju humano. E diz: esse é realmente o Kaiju número 2 em força total? Só que o diretor não tá resistindo. Olha só o braço dele. O Kaiju número 9 simplesmente só olha essa situação do braço dele danificado e fala o seguinte: isso é digno de ser um poder meu. O diretor usa uma técnica de combate do estilo Esquadrão número 4, chamada Destruição Ascendente. Depois técnica número 1, Destruição da Lotus. A cara dele parece eu no dentista. Só que mesmo com a cabeça cortada, Kaiju número 9 diz que isso é fabuloso, afirmando: mostre-me mais. Então o carinha do TI fala, ignorando os circuitos do braço direito para cobrir potência, concedendo liberdade para o diretor conseguir se defender desses ataques, mas foi literalmente arregaçado. E ele afirma: esse Kaiju é forte, mas cada um desses golpes, quando eu acerto, me faz lembrar que eu fiquei mais fraco. Se ele dá logo um cuspe normal do dia a dia, e afirma que não tem nada de rastro da força que ele tinha quando estava ao lado de sua mulher. O Kaiju dá uma outra porrada de leve na barriga dele, que faz ele cuspir de novo. Carinha de TI fala que deu uma queda de 5% na potência. Quando o diretor tá no chão, eu acreditava que ele havia já morrido de verdade. E o carinha do TI que tanto admira fala: não adianta, eu não consigo mais acompanhar. Assim não vamos aguentar até o Narumi chegar. Só que o diretor levanta e fala: nós vamos derrotá-lo, Kurusu. Se tivermos que entrar na defensiva por um instante que seja, já perdemos. Use cada circuito restante para atacarmos. O carinha do TI só fala: não, o senhor nunca mais vai conseguir lutar. Ele só diz: não me importa, nossa defesa já cultivou uma nova geração incrível. Tudo que me resta é este momento, é esta batalha. Tudo que preciso fazer é destruir o número 9, ainda que custe a minha vida. Assim como minha esposa fez com o número 6 naquele dia. Meu parceiro, ele ativa toda a sua força restante e o Kaiju só dá logo um socaço nele. Assim, do nada, começa a passar uns flashbacks na mente dele. E sua filha também quer entrar para a força de defesa, não é? A mãe da Shinomiya só diz: quem diria que ela inventaria uma coisa dessas do nada? A da família onde ela cresceu era de se esperar. Só que a mãe dela é muito engraçada e diz: quem ficou todo felizinho foi você, né? Só que mesmo assim a mãe dela fala que é um trabalho muito perigoso e ela não sabe o que pensar. Mas se ela vai escolher mesmo esse caminho na vida, eu vou me livrar da compaixão e treiná-la direito. Então o papel de mimá-la aqui é seu, tá bom, papá? Isso foi um registro da memória que deu mais força para esse personagem. Ele aguentou o soco do Kaiju número 9 e diz o seguinte: eu nunca consegui fazer nada pela minha filha como um pai deveria fazer. Só que os danos do seu traje e do seu corpo já estão totalmente danificados. O Kaiju número 9 já prepara um outro ataque, mano. Ele levanta suas mãos com a posição de um ataque cruel. Só que o diretor Shinomiya só diz o seguinte: então pelo menos com este golpe posso eliminar essa ameaça terrível para que ele não exista no futuro dela. Carinha do TI diz que isso é um ataque de energia direcionado. E essa explosão que ele acabou de fazer no Kaiju número 9 é a explosão principal do Kaiju número 2. E chegou a explodir Sapporo. Ou seja, você não sobreviverá. Mas com esse ataque o núcleo foi exposto do Kaiju número 9. E o Kaiju número 9 só fala o seguinte: eu me preparei para sobreviver antes de vir. Mas isso é fabuloso. Assim o Kaiju número 9 ele se transforma escondendo o seu núcleo. O Kaiju número 9 diz: mas que pena. Só que o diretor ele tinha uma outra carta na manga. Ele com seu outro braço usa uma outra rajada. O Kaiju até diz: um humano jamais conseguiria fazer isso, destruindo por completo o Kaiju número 9. O dano foi tão grande que o Kaiju número 8 consegue chegar e fala: o que tá acontecendo? O carinha do TI todo preocupado olhando essa situação e o Kaiju número 9 fala: nem meu corpo fortalecido conseguiria sobreviver. O carinha do TI: conseguimos, diretor Shinomiya. Mas o Kaiju número 9 só fala: mas que pena, porque este é o limite da humanidade. Porque se você tivesse um corpo de um Kaiju, eu teria perdido. O diretor com uma cara
cara de inconsciente e diz: só mais uma rajada, só mais uma rajada. E o Kaiju número 9 acaba engolindo o número 2 e diz: venha, número 2. Narumi chega a tempo ou não, ele fala: Isao-san. Mas o Kaiju número 8 percebe uma coisa, que esse não é o diretor. E diz: Capitão Narumi, esse não é o diretor. Só com um ataque faz tudo destruir ao redor, tentando mirar no capitão. O Kaiju número 8 percebe e fala: mano, mas que força é essa? Esse por acaso é mesmo o Kaiju número 9? O Narumi tá: responda, Isao-san, responda. O Kaiju número 9 tira e fala: ah, Isao-san, né? O aparelho comunicativo estava no ouvido dele e diz: eu o matei e me fundi com ele. A filha do diretor aparece e fala: quem iria acreditar numa história dessas? O Kaiju: ah, então você é a filha do diretor? Narumi diz para ela não olhar, porque isso pode trazer traumas, e daí ele começa a atacar. Diz: não mexa com a minha subordinada. Só que isso não teve efeito algum. Capitão Narumi lembra das palavras do diretor, que assim que a unidade invencível for formada, ele vai se aposentar. Então, Narumi, eu deixo a força de defesa e o país nas suas mãos. Lembrando disso, ele fala: pode deixar. Só que o Kaiju número 9 fala: ah, desculpa, acho que por hoje já está bom. O Capitão Narumi fala que não vai deixar ele escapar, mas o Kaiju número 9 já entende o poder do próprio capitão. Quando uma defesa está acima dele, ele não consegue lutar. Que o Kafka Ribino aparece e diz: devolva ao diretor. Kaiju número 9 termina: da outra vez eu estava indefeso, só que agora eu sei muito bem lidar com você.